Amigos do Malte, eu sou Carlos Henrique, este é meu canal Whisky Review e hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de provar o whisky de vocês. Como que eu posso provar o meu whisky aproveitando o melhor que ele pode me oferecer? Então, eu tenho aqui um Single Malt, um Macallan State Reserve, um whisky de ótima qualidade, muito aromático, muito saboroso. E aqui do lado eu tenho o Ballantine's, 17 anos. Ele é um blended Scotch Whisky e 40% ABV, esse daqui é 45,7, um ótimo custo-benefício. E esse daqui para um 17 anos blended Scotch Whisky, agora deu uma baixada no preço, está um ótimo custo-benefício também para você comprar e provar. Você tem basicamente duas maneiras de provar o seu whisky. A primeira forma de você tomar um whisky desse é você tomar ele de forma informal, tomar com os amigos, socializando, comendo um churrasco e tomando um whisky. Dependendo do whisky que você tiver, você pode querer misturar alguma coisa, um energético. Então você não vai precisar usar uma taça tulipa para você poder sentir melhor os aromas e os sabores do whisky. Você está fazendo isso de uma forma mais informal, né? Na hora de você tomar whisky, o que eu digo que você tem que ter é bom senso de analisar o que você está tomando, né? É um whisky mais simples, mais standard, então você não precisa ficar analisando os aromas e sabores, é para você tomar mesmo, relaxar. E uma forma que eu tomo whisky quando eu quero, às vezes está um dia de sol, quero só tomar um whisky e dar uma relaxada, me refrescar, eu pego o meu whisky com esta tacinha aqui, esse copo de whisky, né? Então, um copo transparente, você consegue ver bem através dele, um copo que também tem um design bonitinho, para você servir um amigo de repente. Então, o que eu faço quando eu vou tomar um whisky assim? Pego aqui o meu blended Scotch Whisky, coloco ele aqui dentro, inclusive este aqui já acabou. Então, tá um dia tranquilo, eu quero dar uma relaxada. Pô, Carlos, mas é um Ballantine's 17 anos. Cara, sinceramente, ele tem uns aromas e sabores a mais, tipo de um blend assim, do 12 anos Ballantine's, já ganhou prêmio no Whisky Bible, o Jim Murray já falou muito bem dele, mas assim, não acho nada excepcional para eu me arrepender de tomar ele colocando uma pedrinha de gelo. Então o que eu faço? Eu coloco o meu whisky aqui, aí eu pego uma pedra de gelo. Eu já falei, tem um vídeo meu que fala a respeito dessa ice ball aqui, qual que é a vantagem de você colocar ela, porque ela fica sem bolhas, então ela derrete mais devagar. E por ela derreter mais devagar, você... Deixa eu pôr devagar aqui, porque ela é pesadinha. Ah, fiz merda. E por ela derreter mais devagar, você consegue aproveitar mais o gosto do whisky, porque ele não fica aguado. Ao mesmo tempo que, assim, tudo bem, ele não fica aguado, mas você vai diminuir a temperatura do seu whisky, então você vai perder um pouco dos aromas e os sabores, porque quando você diminui essa temperatura, ela omite um pouco dos aromas, não deixa sair muito aroma, e também ela baixa a temperatura do whisky, né? Então você vai tomar, vai estar mais geladinho, vai ficar gostoso, você vai poder socializar com os amigos. Então, gente, assim, para quem tá afim de tomar um whisky despretensiosamente, essa é a forma. Tá aqui geladinho. É gostoso, agradável. Consegue sentir um pouquinho dos aromas, assim, mas é pouco. Mas também não é a intenção, certo? E é uma forma ótima de você tomar seu whisky e se refrescar, e, enfim, curtir com os amigos. Agora, se você quer tomar o seu whisky de uma forma mais minuciosa, analisando aromas e sabores, aí o interessante é você ter essa tacinha aqui, que é a taça tulipa, é uma taça ISO. Você também tem a tacinha que dizem que foi feita especialmente só para o whisky, que é a Glencairn, ela tá até aqui, que é essa aqui, tá vendo? Você também pode usar esta taça aqui, tacinha que eu também gosto de tomar whisky nela. E assim, qual que é a diferença dessas taças? Elas são transparentes para você conseguir ver bem a cor do whisky, analisar a cor, você consegue analisar a oleosidade dele.
E você pode ver que quando elas vão chegando na borda, ela vai se estreitando, certo? O diâmetro de saída ele é menor que o diâmetro da base. Consegue ver? Para que isso? Porque na hora que os vapores do uísque estiverem saindo, eles vão se concentrando na saída e você consegue senti-los melhor. Entendeu? Então, eu vou pegar aqui um pouco desse meu Macallan, que já está acabando. E é lógico que eu ia deixar para experimentar ele no final, né? Ele tem 45,7 ABV. É um whisky envelhecido em barris A Sherry. Ele é bem interessante, gente, esse whisky aqui. E aí, como é que você vai fazer para provar o seu whisky? Primeiro, quando você pega um whisky que ele tem uma qualidade muito boa, que ele teve um tempo de maturação, que é interessante você pegar e deixar ele descansando um pouco na taça. Então você deixa ele descansando um tempinho, evaporar um pouco do álcool que tem na taça, para depois você prová-lo. E eu vou deixar ele aqui descansando um pouquinho. Enquanto isso, vou até pegar a caixinha desse daqui para vocês darem uma olhada como ela é legal. Vai ter um pouco de informações desse whisky. Enquanto isso eu vou falando um pouquinho dele só para ir evaporando um pouco e a gente já parte para a parte da degustação. Então aqui está a caixa desse Macallan. Ele é uma edição em comemoração a 1824, a Macallan ter sido licenciada, né? Então, uma parte importante, inclusive, quando você vai tomar um whisky, é você prestar atenção nas informações que vem na caixa. Se você pegar esse daqui, ele fala que é uma edição comemorativa. Aqui atrás, ele fala que o Macallan 1824 Collection é um single malt exclusivo, de barris colecionáveis, dizendo que ele dá uma expressão única de sabores para esse whisky aqui. E aí, por exemplo, esta caixa aqui, ó, quando você olha atrás, ela mostra a localização da destilaria. Aí mostra o rio Spey, né, onde fica perto a destilaria. E é bem interessante, né, tá vendo? Você olha, você consegue ver essas informações, tá vendo? Fala um pouquinho aqui a respeito disso, fala um pouco a respeito das notas. E aí quando você abre ela aqui, também tem mais informações aqui. Então fala aqui da aparência dela, dos aromas, do sabor, né, do palato, da finalização. E fala aqui também da porcentagem, que é 45,7. É legal você pegar essas informações também antes de tomar o whisky, porque você começa a ter uma expectativa dele antes de tomar. Inclusive, tem um vídeo que eu falo a respeito da produção do whisky, dessas características, que tem muita coisa que influencia na hora de você ter o resultado final do whisky. E o Macallan é um whisky que ele não tem adição de corante. Esse whisky aqui não tem adição de corante, então quando você pega ele, você já consegue ver que ele tem uma coloração mais cobre, então você sabe que foi envelhecido em barris Exerez. Esses são aqui Exerez espanhol, porque você também tem Exerez que é envelhecido em espanhol, ou americano, porque o barril americano de carvalho ele é mais barato do que o Exerez espanhol. O espanhol é 10 vezes mais caro. Então tem todas essas características. Então você sabe que, por exemplo, no barril espanhol europeu você vai ter sabores de especiaria, você vai ter uma picância, você vai ter frutas secas, enfim. Há uma infinidade de coisas que você pode prever antes mesmo de começar a tomar seu whisky. E aí agora ele já descansou um pouquinho aqui. O que a gente tem que fazer? Como é que você vai degustar o seu whisky? Primeiro, você presta atenção e olha a cor do whisky. Esse daqui, como a gente vê, ele é um cobre, uma cor bem bonita. Pela cor você já consegue ter a ideia de algumas coisas. Isso se for um whisky sem adição de corante, certo? Como esse daqui é um whisky sem adição de corante, aí é exatamente as informações que eu acabei de te passar. Consegue ver pela coloração o tipo de barril que ele foi envelhecido. Você sabendo o tipo de barril, você já tem uma ideia dos tipos de sabores que vão vir. Só que isso é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente olhar isso daqui e saber qual que é o barril, sabe? Existe a influência que existe no sabor de um whisky
Isso é que torna essa bebida legal, porque você tem a influência do barril, você tem a influência na hora que você está fazendo a maturação, depende da temperatura que você está fazendo a queima do destilado, o tempo que ele fica no cobre, o formato que tem do alambique, depende também aonde você está armazenando esse barril, que ele pode influenciar nos aromas e sabores, depende da temperatura do ambiente. Se você colocar numa fileira mais alta ou mais baixa de estoque de barril, você tem diferença já entre esses barris, sim. São N características que você pode obter na maturação do uísque, no resultado final de um processo que é super complexo. Assim, a gente tenta simplificar ele para mostrar para vocês, mas o uísque é muito mais que isso. E é isso que torna ele uma bebida muito interessante. Bom, enfim, você analisou a cor do uísque, né, a sua coloração, e agora você vai analisar a viscosidade dele. Então você pega e aumenta a superfície de contato desse uísque, certo? E aí você começa a analisar as lágrimas que vão correr em volta da taça. Então você pode reparar, ó, que as lágrimas estão se formando ainda em cima. Olha como ainda está começando a descer as lágrimas, tá vendo? E isso mostra o quê? Que ele é um whisky que tem uma oleosidade maior. É um whisky que ele não é ralo. Ele tem uma oleosidade boa e a hora que você colocar ele na sua boca, provavelmente você não vai sentir um whisky ralo. Depois que você viu a oleosidade, a viscosidade do seu whisky, você vai partir para a parte de aromas. Você pega ele e vai sentindo os aromas. E aí você vai analisando ele por partes. Você vê, ele tem a parte de frutado. Isso aqui é frutas secas. Você tem um pouco de ameixa, sabe? Você vai tentando sentir os aromas. Aí você vai sentindo um pouco mais. Você também sente um pouco de amadeirado, você começa a sentir o aroma do barril. Então você vai analisando. Você não tem que fazer isso com pressa, faz com calma. Você não tem que sentir milhares de sabores. Você tem que prestar atenção no seu paladar e o que você está sentindo ali. Se você está sentindo... Às vezes eu vou sentir um sabor de frutado que você não vai sentir, você vai sentir uma nota que eu não vou sentir, entendeu? O paladar das pessoas são diferentes. Eu mesmo vejo muito review em páginas da internet, de revistas de whisky, onde você tem vários especialistas em whisky que eles fazem a prova. Quando você pega a diferença de análise um do outro, tem um pouco de diferença de análise de aroma, de sabor, mas sempre indo para o mesmo caminho. Então, é isso, você tem que ir analisando o sabor, tenta sentir os aromas, se tem frutado, se tem sabor de terra, se é um whisky com aromas ricos, com aromas florais, com aromas turfados, enfim, você tem N sabores que você pode ter dentro de um whisky. Esse daqui a gente sabe que foi envelhecido num Exerez, então a gente tem esse aroma de frutas secas, a gente tem esse leve apimentado, algo cítrico, tipo uma casca de laranja. E ele não é agressivo, é legal você ver se ele tem agressividade de álcool, se você sente álcool. Então esse daqui é 45,7, você não fica sentindo aroma de álcool incomodando o seu nariz, ele é bem equilibrado. E assim, tem N sabores que você vai sentindo. O interessante é você fazer isso com calma, num ambiente tranquilo, onde ninguém vai ficar te atrapalhando. E aí dá pra sentir muito mais aromas do que eu tô falando aqui. Eu tô fazendo uma coisa mais superficial para poder explicar para vocês irem treinando em casa. Depois que você analisou os aromas da bebida, aí vem a parte da degustação, que é a parte mais esperada. Então, assim, o que eu faço? Eu tomo um pouco do uísque e deixo ele espalhando na língua um tempo. Eu não já pego e coloco na boca e já engulo ele, não. Eu fico um tempinho, deixo alguns segundos, depende do uísque. Quando é um uísque mais novo eu deixo uns 10 segundos, quando é mais velho eu deixo um pouquinho mais. Então vamos lá, saúde. E aí você começa a analisar os sabores. Esse daqui, eu sinto muito frutas secas, frutas vermelhas, um pouquinho de chocolate.
mas é bem presente esse frutado. Tem no final, no fundo, tem um pouquinho de apimentado, bem interessante. Aí você vai tentando sentir esses sabores. Aqui tem fruta vermelha, tem uma ameixa seca aqui, o que que é? Tem gostinho de amora, tem um gostinho de laranja, de pera, de maçã. Você vai analisando isso. E não só isso. Isso porque eu estou falando do whisky, que ele é mais frutado. Se você tem um turfado, ele tem sabores diferentes. Você pode sentir um salgado, um cheiro de algas marinhas, cheiro de costa, de região costeira. Às vezes eu sinto cheiro de algum peixe, por exemplo, salmão, cheiro de terra, de óleo queimado, enfim, N características. E aí você toma uma primeira. Quando você vai tomar a segunda vez, você já tem o sabor espalhado na sua língua, então você vai sentir o sabor mais intenso agora. Você toma, deixa espalhando na língua e vai analisando da mesma forma. Se quiser, pega um caderninho, vai anotando o que você está sentindo. Vamos lá, saúde. E aí o que eu falei, na segunda vez vem mais forte, consegui sentir o gosto mais forte de ameixa seca, consegui sentir mais os taninos do barril, o apimentado veio mais forte, e você sente a finalização do barril aqui, dos taninos do barril, o gosto da madeira mesmo, sabe? Bem legal. Aí depois que você fez isso, já analisou os sabores, já curtiu, legal, você vai ver a finalização do whisky. O que é a finalização? Uma finalização média, longa, quais os sabores que finalizam mesmo na sua língua. E outra coisa que eu falei também, né? É legal você ver a cremosidade dele na sua boca, se ele é um whisky aguado ou não. Esse daqui, ele tem uma cremosidade bem gostosa, bem interessante. Mas vamos então à finalização, certo? Finalização, eu dei um gole um pouco maior. Finalização apimentada, picante, frutado, frutas secas, realmente sensacional. A finalização é longa. Então eu tomei esse whisky aqui, ainda estou com o gosto intenso dele na minha língua, não passa rápido. Enfim, gente, acho que deu para explicar um pouco aqui como é que eu faço, né, a minha degustação de whisky. Eu não falei a respeito de você colocar água no whisky, né? Então, infelizmente, eu vou ter que pôr um pouquinho, vou ter que provar um pouquinho mais, né? Vou pôr um pouquinho aqui. Esse último gole aqui eu quero dar tranquilo, curtindo mesmo a bebida. E aí, tem uma coisa que é o seguinte, quando você tem o whisky, geralmente ele cria uma camada de oleosidade na superfície dele. Então, se você jogar um pouquinho de água, você quebra essas partículas na superfície e consegue sair um pouco mais de aromas, e também você abre um pouco os sabores. É lógico, se for um whisky muito aguado, não vale a pena você colocar, né? O Richard Peterson, por exemplo, ele fala que você tem que diluir a água para chegar numa média de 34% para você conseguir sentir melhor os aromas e os sabores. Só que assim, abaixo de 40% já não é mais whisky, tecnicamente, né? Ele fala de blend, né? Ele não fala de single malt. Mas eu acho que você tem que pôr só uma gotinha. Eu vou pôr aqui. Eu, por exemplo, coloco pouca coisa. Então, eu joguei um pouco da água, você já vê que ele abre um pouco. Você vê uma camada oleosa se abrindo em cima do whisky. E aí você pega e começa a sentir os aromas e sabores. Tá vendo? Coloquei um pouco aqui, eu tô sentindo um pouco mais. O frutado diminui um pouco, aquele adocicado das frutas secas. Eu sinto um pouco de chocolate e um pouco mais cítrico. Ele diminuiu um pouco do adocicado, abriu, senti um pouco de chocolate, senti um pouco de aromas mais cítricos aqui. Bem interessante. E é lógico, depois que você coloca um pouquinho de água, sentir os aromas, se mudou alguma coisa, vamos ver se muda alguma coisa no paladar também. Pessoal, saúde! Esse daqui, por exemplo, ele ficou menos adocicado. Senti mais os aromas do tanino do barril. Senti mais o apimentado.
consegui sentir uns aromas de especiarias aqui, que eu não tinha conseguido sentir tão bem antes de ter colocado um pouco de água. E é isso, gente. Bebam, aproveitem, comemorem, festejem com responsabilidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.